Sejamos todos bem-vindos. É muito importante a presença de vocês, até porque vocês sentados aí pensam que estão só, pensam que estão desamparados, e pelo contrário, nesse momento da palestra, muitas ajudas serão feitas de acordo com o merecimento de vocês. Os mentores de vocês, as pessoas que amam vocês, que estão no mundo espiritual, vêm aqui pedir ajuda por vocês. Ninguém está só. Ninguém bate na porta de Jesus e sai desamparado. Ninguém. Nem aqui e nem em qualquer lugar. Às vezes somos nós que somos mal agradecidos. Não acreditamos, não concordamos e temos o coração endurecido. Porque Deus nos fez e colocou ao lado de cada um de nós um protetor. E eu vejo as pessoas fazer promessas com tudo que é de santo. Santo eu não ouvi nem falar no nome, então faz promessa para ele. É errado? Não, está errado. Mas Deus não botou o protetor do meu lado? Por que eu não peço ser meu protetor? Ele também está na incumbência de me ajudar. Aí você diz assim, mas como é que eu falo com o meu protetor? É muito simples. Você não vai falar com ele no bar. Você não vai falar com ele na igreja, no cemitério. Não. Você vai ficar num quarto, que não fica com a luz muito acesa. Eu estou assim que eu fico de catarata e a ficar ligado para ajudar um pouco. Num quarto escuro, uma boa música, orando, fazendo meditação, se concentrando, de repente vem uma coisa na sua cabeça. Vou fazer assim. Ali já é uma ajuda do seu protetor. Mas não é você assim, ei fulano de tal, o meu é Sebastião. Ei Sebastião, me ajuda a ser assim, eu quero fazer um concurso e quero passar. Não estude não. Para ver se você não passa. As coisas de Deus não tem nada de graça. É conquistada. Beleza? Então vamos iniciar nossa palestra de hoje. Eu estava passando antes de completar a hora, porque o meu relógio é em inglês, viu? Aqui é pé batido, ponta virada. Não tem isso não. O menino já sabe. Quando marca um horário, não acho. Não tem erro não. Valeu. Vamos fechar os nossos olhos, que é a janela da alma. E todos nós elevamos o pensamento ao Divino Mestre, Jesus Cristo. Agradecer por nossas vidas, agradecer por esse grande momento nosso, essa grande oportunidade que Ele coloca em nossas mãos de estudar, de aprender, de servir e de ser irmãos. Todos somos irmãos, que queiramos ou que não queiramos, somos irmãos e somos iguais. Abençoa, Pai amado, todos os nossos presentes, que os bons espíritos nesse momento possam auxiliar todos que se encontram presentes, encarnados, desencarnados, dando a cada um de nós o direcionamento necessário à vida, à evolução de cada espírito. Abençoa, Senhor, a palestra do nosso irmão, que seja esclarecedor, tocando no fundo de nossas almas aquilo que realmente necessitamos. Graças a Deus. De sabedoria. Diz assim, quem é corajoso não foge da batalha da vida. Todos temos nossas lutas, mas só quem sabe suportá-la pode se classificar de herói. De homem toda a extensão do termo. Saiba merecer o título de homem, saiba ser herói. Não desanime diante da dificuldade. Enfrente a vida tal como se apresenta, com suas alegrias e dores. Jamais pense em fugir covardemente. Graças a Deus. Rapaz, essa daqui foi para quebrar mesmo.
o Evangelho é a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. A deixar o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vinde ali restitui a esperança e a resignação. Que encanto experimentais? Esse encanto é verdade. Tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a luz do gozo mudando, não tem as pungentes decepções do vazio que eles deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alega a alma, a piedade. Uma piedade bem sentida é o amor. O amor é o devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência que praticou em toda a sua vida o Divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Graças a Deus. Então, gente, apiedar-se de alguém não é você pegar tudo que você tem e dar e deixar o cara sem trabalhar nem nada não. Apiedar significa você ajudar, colaborar, dividir, orientar, participar, porque você, o cara não sabe pescar, você vai ensinar ele a pescar uma vez. Aqui está ali, está umas horas da vara, vai pescar, o rio está ali. Não é você todo dia botar o peixe na cozinha dele, não. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu me recordo uma história que quando eu iniciei com essa oficina aqui em 93, não existia velho mole para comprar nas autopeças. Eu fazia muito com todo calendário. Eu acho que tem calendário aí de 93 rodando no porto até hoje aí. Pegava, andava nas casas, pegava os calendários velhos, atrasados, vendia aqui, muito calendário. Aí fazia junto o calendário, dava para 3 anos de um lado e de outro. É a dor que ensina você a vender. É a dor que vai fazer você procurar uma maneira de suavizar a sua vida. Eu estou tomando uma parada que eu tive mais. A rocha, filho. O que a gente veio falar aqui foi sobre a dor, e vai ser sobre a dor que nos toca a cada um. Só para você ver como é que as coisas se carregando. Dentro do início falando da dor, né? Dentro do evangelho do livro de sabedoria, né? Dor e sofrimento. Prossiga. Vai passar a idade do sentimento, né? Olá pessoal, meu bom dia a todos vocês. Bom dia. E todos aqueles que nos acompanham, seja por mim, pela vossa Mãe Santíssima, com suas mãos de luz, nos acalentando a dor, a necessidade e o resgate desses irmãos tão necessitados e tão esquecidos por cada um de nós. Porque eu vou falar um pouquinho do que eu falo é tão grandioso. A essas condições que é os pretos velhos e os caboclos e os indígenas. São criaturas, são seres humanos que deram um procedimento, deram uma miscigenação, uma mudança em todo o nosso país aqui. E eu posso transmitir para cada um de vocês que somos pensamentos, vivemos em dimensões, e cada dimensão dessa, que seria o quê? Um século,
Um século são 100 anos, que é compatível à vida do ser humano. O Brasil foi descoberto no ano de 1500, certo? E foram trazidos muitas pessoas de fora, que nosso país já tinha seres humanos morando, os indígenas. Mas dentro desse contexto de dimensões, quando a gente termina, e como temos o domínio e conhecimento tão pouco de cada dimensão dessa, aqueles que foram massacrados, aqueles que foram escravizados, aqueles que torturados, toda uma sequência de maldade, aí é onde entra o perdão. Eles ficam presos nestas condições. E aqueles que reconhecem o perdão, nós temos outras dimensões e chegamos até a essa através da reencarnação. Mas muitos espíritos de pretos velhos, de negro, ainda se encontram, gente, nas senzalas. Ainda se encontra nesse sofrimento ainda para se libertar. Mas cabe a cada um de nós reconhecer. Não só porque eu fiz o bem, eu vou ter a salvação, eu vou conseguir um bom lugar. Não é assim que funciona. Pediram licença a vocês. Terça-feira, uma das médias, dirigente da reunião mediúnica, teve uma incorporação de Frei Damião de Bozão, pedindo a cada um de nós de coração o perdão, a esse perdão da nossa consciência que nós temos preso, e a gente nem sabe que temos que perdoar. Mas devido às nossas ocupações, à nossa sobrevivência aqui, que não é tão fácil, mas cada um de nós já fomos coronéis, já fomos contra, já tivemos riquezas, também cada um de nós já fomos escravos, já fomos indígenas. Porque tudo isso aqui é uma escola de aprendizagem. Se chegamos aqui a esta casa, ou outras casas espíritas, porque haveria necessidade desse momento de perdão. É a libertação. Porque tem dia que a gente amanhece angustiado. E essas angústias é falta do alto perdão. E muitas doutrinações que eu acompanho, ao longo da minha jornada de conhecimento dentro da doutrina espírita, nos fala disso. E a gente conversa com a entidade, com muito amor, e ele diz: por você, mas por ele está difícil. Mas se ele melhorar, se ele fizer a parte dele, eu sei que eu vou ser libertado. Porque não é só pedir por fulano, ciclano, parente próximo. Não é só chegar, pedir, sentir a melhora e se afastar. Mas sim cumprir com a medicação. O que é a medicação de um autoatendimento de obsessivo aqui da casa? Esse atendimento é o Evangelho diário. Cumprir pelo menos 7 semanas, que faz parte da ideologia do nosso corpo. Se você contar 7 semanas passadas, se você está doente, você vai ter um diagnóstico do seu problema.
E se você contar 7 semanas para frente, você vai ter o seu diagnóstico de cura e sua realidade de auto-perdão. Não adianta você sentar numa sombra e numa boa sombra sem pronunciar gratidão por esse momento tão cansado na minha caminhada. Gratidão por eu estarmos aqui. E às vezes a gente luta por um copo de água para sedentar a nossa sede. Para isso nós temos no Evangelho o poço do bom samaritano, aonde Jesus chega e a mulher estava tirando água. E nessa época não era permitido um homem, um cidadão, chegar e conversar com uma mulher assim, à torta e à direita, em qualquer lugar. E ela ficou tão constrangida com essa situação. E Jesus disse: calma, mulher, todos vão saber pelo amor, mas dá-me um pouco dessa água que eu vou lhe oferecer. A essa água que você vai beber e nunca você vai ter sede. Essa água que vai curar, vai sedentar sua sede de amor, essa sede de justiça. E ela disse, o vale diz: mestre, dá-me um pouco dessa água. Mas isso aí cabe a cada um de nós buscar. Cada um de nós busque a esse conhecimento. Porque nós estamos acostumados à religiosidade. É uma coisa. Nós estamos aqui para os doentes e não para os sãos. Os sãos podem se retirar. Jesus fala isso fortemente. Eu vim para os sãos, para os necessitados, porque os sãos não precisam de médico. E os seus apóstolos perguntaram: mestre, por que me falas por parábolas? Porque para eles foram dado conhecimento, para vocês ainda não foram dados. Mas isso aí precisa da gente entender, isso aí tem uma causa. Mas como é que eles receberam o conhecimento e vocês não receberam? Porque precisamos entender o amor ao próximo, as condições de que nós o abraçamos a causa. Porque se a gente for fazer esse trabalho individual, não é tão fácil ser médico individual nem autoatendimento. Primeiramente, nós vamos ser taxados de quê? Charlatanismo. Mas uma casa espírita, ela tem muitos trabalhadores, mas mesmo assim ainda há o desequilíbrio social dentro da casa. Porque para vocês, visitantes, é maravilhoso, é um contato extraordinário. Mas nós, trabalhadores que estamos dentro da casa do trabalho, precisamos muita união, gente. Porque nós não estamos lidando com encarnados, mas sim com os desencarnados, que é o nosso objetivo, nos esclarecer a cada um. E fazemos acordos que não cabem na consciência da gente. Todos têm essa chance. Porque estarmos aqui não é tão fácil na Terra. Por quê? Terra, lugar de aprendizado, provas e expiações. Mas quantos
pessoas que a gente utilizou na época da escravidão. Quantas índio foi preciso a gente sacrificarmos para estarmos aqui nessa terra, pátria do Evangelho. Quer dizer, temos um passado a resgatar muito forte. Aí o que precisamos é a gente entender, porque não é tão fácil a gente reconhecer os bastidores de um trabalho. E eu falo não os bastidores só da casa espírita, mas também das casas religiosas. Porque são os pensamentos. Eu estava ouvindo um pequeno vídeo e essa criatura, e ele falava que nós somos donos só de 30% do nosso pensamento. 70% não é nosso. Quer dizer, você pensar 100 vezes, você só 30 vezes. 70 não lhe pertence. Por quê? Aí vem a junção. O pensamento irá ir, o pensamento dele, de você, de todos, e a gente vai captando esses pensamentos. E eles vão tomando de conta da nossa mente. E o pensamento é como Cristo nos fala, tem uma razão de ser, de amar o próximo como a si mesmo e perdoar os vossos inimigos. Porque tudo tem que haver uma culpa, uma compreensão. Eu trago essa mensagem, Sabedoria de Pretos Velhos, que é do livro Robson Pinheiro, nos traz desapego. Somos como folhas de uma grande árvore. Quando o vento passa, nos leva para onde a força da vida indica. Todos são espíritos, todos são imortais. Nós não temos cor, não temos raça nem bandeira que limite a nossa ação. Às vezes é preciso que o vento nos leve até determinado lugar para aí desempenharmos uma tarefa. A gente se esconde num corpo quente, num coração amoroso, e então renasce vestido de carne, como roupa branca ou preta, ou amarela, bonita ou feia. Quando chega a hora, o vento sopra novamente, partimos e deixamos a roupa usada e rumamos para onde a vida nos conduz, para viver outras experiências. Por isso é que devemos nos desapegar das coisas do mundo, mesmo daquelas que são boas. Estamos de passagem, somos todos peregrinos, romeiro da vida. É nossa viagem pelo mundo só, possuindo na verdade aquilo que doamos, que oferecemos à vida: o amor, as virtudes, o bom caráter. As outras coisas são moletas que usamos para ajudar na caminhada. Assim que aprendemos a andar direito, com a cabeça erguida diante da vida, deixaremos tudo de lado para partir novos aprendizados. É preciso se desapegar do mundo, usar as coisas que estão no seio
se submeter a ela. Essa a verdadeira essência da vida. Pense nisso, meus filhos. Uma mensagem de Pai João de Aruanda que nos traz isso, a essa misericórdia por aqueles que ainda estão, como eu falei, bem no passado. Porque nós não prendemos mais pelo ódio, pela angústia, pela raiva, pelo desentendimento. E também carregamos em cada um de nós o orgulho e o egoísmo. Esse livro, ele fala e combate da primeira página à última, bem resumido, a esse sentido do orgulho e do egoísmo. Se cada um aprender um pouquinho, passe o necessário de conhecimento para o seu irmão, para o seu amigo. Publique o seu conhecimento na moral, e ele que nos pede a isso, porque estamos aqui, é escondido na cara. Nós não temos cor, como nos fala. Nós não temos raças, como nos fala. Apenas se reconhecermos-se por seres humanos. Mas quando a gente deixa esse envoltório e passamos as dimensões da erradicidade, não é do céu não, da erradicidade, e ficamos por aqui. Mas quando a gente desencarna com rancor, angústia, sofrimento, lembrando dos negros que trabalharam para dar o desenvolvimento do nosso país, é isso que eles pedem a cada um. Temos também a incorporação do médium, e quando traz o preto velho, ou a preta velha, é fantástico. Como o pai Joaquim, com a Maria, e eles trazem o conto cantado. E o conto cantado de Vó Maria, e Vó Preta também, ela nos traz: vovó não quer lasca de coco no terreiro, só para não se lembrar dos tempos de cativeiro. E depois vem o trabalho através do médium. Veja em simplicidade. Mas o médium, ele pode também trazer o entendimento, a incorporação de qualquer um preto velho, sem dar as características de um espírito elevado. Porque o objetivo dele é nos ajudar, apesar de um passado que eles tiveram por nós. Que aonde o negro não tinha valor. Eu não posso nem classificar que hoje o animal doméstico, a gente já sabe que ele tem alma. Todos existem uma essência de vida. Mas isso fazia parte da ignorância e falta de conhecimento. Hoje seria tão fácil, né? Para cada um de nós. Aqui eu trago, que eu tirei desse livro, Aruanda, Robson Pinheiro, pelo Espírito Anjo Inácio, nos alertando, trazendo esse alerta a cada trabalhador da casa, o cuidado que nós estamos lidando, como diz Murilo Sierra, baixinho, isso aqui, baixinho, é uma faca 2 gumes, tanto corta de um lado como corta do outro.
E ele nos fala aqui: muitos espíritas parecem ter medo ao preconceito com relação a espíritos que se manifestam como pretos velhos e caboclos. Desconhecem geralmente a tarefa nobre, que é desempenhada por espíritos muito esclarecidos, que em muitas ocasiões preferem assumir a aparência simples de entidades assim, tão presentes na cultura e na história do povo do Brasil. E apenas dizer uma conclusão lógica, outra coisa deve ser dita, continuou Silva. Não é apenas pelo fato de um espírito se apresentar como pai velho ou caboclo, que ele seja elevado ou esclarecido. O bom senso não nos deve deixar cometer um engano desses. É justamente neste ponto, muitos umbandistas acabam se equivocando. Sabemos de entidade maldosa que por anos e anos trabalha com médiuns imprevidentes. Imprevidentes aqui se nos fala o seguinte: médium que não se cuida, médium, pessoas que não trabalham o evangelho, não estudam, procuram conhecimento. Imprevidentes, imprudentes ou ignorantes, dizendo que ser pai fulano ou pai cicrano, médios que sem hábito de estudar, torna-se vítima de processo obsessivo avançado, pois dão ouvido a qualquer espírito. E aqui vem Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Trouxe muita luz sobre esse aspecto, intrigando, do exercício da mediunidade. Pessoalmente, acredito que ele não escreveu somente para os espíritas, mas para todos aqueles que se propõem a entrar em contato com as verdades espirituais e com a intercâmbio mediúnico. Por essa razão, defendo que os umbandistas também se dediquem com mais afinco ao estudo, sem subestimar as explicações, os conselhos e as advertências que Allan Kardec trouxe ao livro dos médiuns. Porque não é fácil se lidar com uma cirurgia se você não estudou. Muitas vezes nós vemos com aquela vontade de ser médico, e essa vontade ela transforma você numa condição mental e você se acha médico e manipula os cursos, passa através de padrinhamento, e falta em você o autoconhecimento do longos estudos. Como é que você vai enfrentar a cuidar de uma cirurgia, de um problema de saúde? Eu estou falando aqui do corporal. Mas como é que um médium vai lidar com certas situações que cada um de vocês, espectadores, vão chegar a um atendimento? Cara, porque é através do médium que vem a cura, que dá o equilíbrio. Porque quem procura, muitas vezes já vem tonto.
de tantas informações distorcidas. E a realidade aqui é outra. E se o médium não tiver preparo? Como é que eu posso discutir uma religião? Como é que eu posso discutir uma desavença se eu ouvir os dois lados? Qual o argumento que eu posso dar a um espírito obsessor que chegou com esse cidadão? Foi bem acolhido. E muitas vezes ele não é nem atendido, se dá por atendido. Não, mas e se o Espírito diz, não, eu saí de perto dele, mas tem outros, justo. Porque o doutrinador, o problema está do paciente. A medicação da paciência. Faça a sua cadeira. Vamos conversar. Que o velho aqui tem paciência, porque é pela fumaça do cachimbo que queimamos os miasmas que nos acompanham. E muitas vezes nós chegamos em casa e a nossa patroa, tão religiosa, como é que eu fico? O que foi que eles disseram de você no atendimento? Aí você chega e diz, olha, tem uma entidade assim, estava fazendo assim. E você acreditou nisso? Pronto, já acabou-se. Já abriu porta, abriu caminho, abriu tudo para você. É apenas a razão de ser. Se nós temos a razão de existir. E a casa fazer um trabalho sério. Reunir os trabalhadores. Buscar entendimento, conversar com cada um. Para poder a gente dar suporte. Nós temos muitos trabalhadores aqui. Vou até tirar o óculos. Onde estão eles? Se a gente não tem tempo de estudar, mas é uma palestra, é uma doutrinação. Olha, nós fazemos mais recolhimentos em uma palestra, uma assistência, do que praticamente uma sala mediúnica. São casos mais específicos. Mas aqueles casos mais simples, obsessão simples, são resolvidos aqui. E aqueles que estão com mais profundidade, como os nossos escravos, que Pai Joaquim, Frei Damião nos pede por eles. Nós estamos ligados a eles. Não é fácil ser bom, mas ser bom é uma das maiores proteções que nós temos. Mas também a gente tem que saber ser bom. Nós temos que saber a hora de dizer sim e um não necessário para poder nos tocarmos. E vocês vejam que são 70 pensamentos forjados pela nossa mente. E só 30. Se você buscar no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, que é Jesus, se a gente é obsidiado ou não pelos Espíritos, são comandados por eles ou não? O Espírito da Verdade fala muito mais do que vocês pensam. Muitas vezes nós estamos fazendo um atendimento e achamos que estamos fechando.
Muitos estão dentro da casa espírita achando que estamos fechando em uma razão que existe, mas tão frágil pela nossa conduta. O que é que eu conheço do mundo espiritual, pelo amor de Deus? Eu sou espírita há mais de 20 anos, como o seu eu, Dona Iraides e outros que frequentam aqui. Mas qual é o conhecimento que eu tenho? E meu saudoso Miguel Ângelo diz: nós vivemos tão numa incerteza, seu Chico, nessa passagem. E eu disse: meu amigo, mas precisamos unirmos em força. E eu dei muita força a ele, para que ele pudesse trabalhar, porque não é fácil também ser médium, e também não é fácil eu procurar uma casa espírita. Mas tudo isso vem a causa e ter um conhecimento. E na nossa conversa, o tempo passou, e aqui eu tenho, diante de tais narrativas, quero apresentar alguns pontos importantes que, com frequência, passam despercebidos. O primeiro é o fato de Allan Kardec ensinar que o conteúdo de uma mensagem mediúnica é sempre mais importante do que a forma ou de que apresenta a mensagem. Aqui no caso, na questão, falamos naturalmente do espírito comunicante. No capítulo 24, o livro dos médiuns, entidade dos espíritos, Kardec explana sobre este ponto, informando: trata-se de questão secundária. E essa identificação, se o espírito só diz coisas boas e não se contradiz, pouco importa se é preto velho, caboclo, padre ou alguns nomes merecidos do passado. Mais importante é, como já dissemos, o conteúdo que a mensagem contém. Para analisar o conteúdo, todavia, faça-se necessário um distanciamento da personalidade que a entidade se apresenta. Caso contrário, corre-se o risco de fazer uma análise superficial. Como diz São Paulo, experimente se os espíritos são de Deus. E aqui nos fala, no livro dos médiuns, no capítulo 24, o conteúdo da mensagem. E é o que nos mais ajuda, nós, são os pretos velhos. Ele pode vir como formas. Característica deles também depende do médium. E é até engraçado a postura, a fala deles. Mas também pode vir normalmente. Aqui nós temos o benzimento, não é apenas a oração, é um ato de cuidado espiritual. Quem não conhece o benzimento? Das benzedeiras, das rezadeiras. Todos nós conhecemos nordestinos aqui, porque nós precisamos disso. E nós usamos aqui na casa por pessoas capacitadas, que é um passe, é um benzimento. É isso, cada um de vocês tem que ir, sentar ali com fé e pedir: Jesus, tira minha angústia, busque a mim e me eleve sobre o meu cansaço, a minha descrença, aumentai a minha fé. Quer dizer, fazermos uma prece
para depois dizer que não valeu nada. E se manter firme, só baixa um pensamento negativo lá fora, pega fogo, acabou-se. É como você passar com pólvora perto de uma lavareda. Não é tão fácil, gente, de viver em paz, porque nós só vemos os encarnados e aqueles que estão do nosso lado. E as pessoas que não estiverem preparadas, e aí? Viram um parafuso. Eu tenho muito conteúdo aqui, mas eu vou passar tudo, que vai ficar para outra palestra, é uma coisa muito grandiosa. Eu vou passar só um vídeo aqui. Pronto. Não vai dar certo. Pronto. Eu vou passar esse vídeo aqui para a gente ver como é usado e os pretos velhos utilizam para poder chegar ao entendimento de cada necessidade. Sim, vamos pegar lições de alto. Assim como um médium incorporando espíritos, estava gravando para pegar lições, assim, vamos pegar lições de alta espiritualidade e tal, com os espíritos que chegarem aqui. De repente o médium incorpora e começa a falar. Só que ele começa a falar com trejeitos de preto velho, daquele jeito mais simples, mais, né, ensinando coisas. Aí um dos médiuns doutrinadores que estavam ali presentes, que era kardecista, espírita, falou assim: irmão, agradecemos muito sua presença aqui, mas a gente não quer falar com você, a gente está fazendo outro tipo de trabalho, você pode ir embora. Ele, me desculpe, estou indo, foi embora. 10 minutos depois, o mesmo médium incorporou outro espírito, que era um médico alemão, começou a falar coisas muito sábias, caridosas, evoluídas, e eles colocaram para gravar tudo aquilo que o médium estava falando. O médium palavras rebuscadas e lindas, e eles gravaram tudo e ficaram assim: gente, a gente vai ter que anotar, porque é uma lição, isso vai dar uma apostila para a gente estudar. Quando o espírito acabou de falar por intermédio do médium, eles falaram: irmão, muito obrigado pela sua lição. Qual é o seu nome para a gente assinar aqui na apostila? Ele falou assim: não quero falar meu nome não. Eu sou aquele preto velho que tinha vindo antes, mas é porque eu quis voltar para falar com vocês e eu vi que vocês preferem essa imagem, né, essa presença, porque essa também é uma encarnação que eu tive, mas eu gosto mais da anterior, que foi... Aí a gente vê aí como eles usam a cada consciência, a cada um de nós. Ele veio primeiramente, porque o som ficou muito ruim devido à gravação do vídeo, ele veio como preto velho, dando um extraordinário ensinamento, um compromisso com aqueles mais necessitados. E eles não deram atenção. Não deram atenção a essa atividade. É a mesma coisa de uma pessoa nos procurar com uma condição financeira melhor e aquele que está lá no pedacinho chega todo encabrunhado e o atender sem igualdade. Né? Muitas vezes muitos de nós preferem essa pessoa da sociedade. E aquele encravulhado, não, depois eu converso com ele, que ele sabe fazer o perdão. A gente tem que ter cuidado dentro da casa aqui. Esse sentido de nos dar atenção por igualdade. Aí depois o espírito, depois o preto velho veio com um alemão, um médico alemão, coisa extraordinária de ensinamento. O cara disse: então vamos gravar, que vai servir para o nosso trabalho, para o nosso estudo. Aí quando tudo pronto, ele disse: agora você podia me dar o nome por referência? Ele disse: sim. Como eu vim como médico alemão, mas meu nome é Pai Joaquim.
O preto velho e veio logo no começo. Foi uma decepção para eles. A gente está pronto a entender tudo isso? E aqui está a minha mensagem de gratidão. E mãe preta, filho, se você precisar, é só chamar a vovó e ela vem te ajudar, né? São pessoas caridosas, pessoas de amor, de paz. E aqui, nesse domingo, hoje, desejo muita paz para vocês e leve esses ensinamentos e para todos nós. Um abraço a todos, Namastê. E agora eu vou pegar um gancho aqui, como diz Salles. É bom. De Chico Martins aqui. Inácio Ferreira é um médico psiquiatra de Uberaba. Conheço dessa história. Trabalhou muito tempo em Uberaba como médico. Mas os remédios que ele passava para as pessoas que o procuravam não serviam. Aí ele disse: rapaz, estudei tanto e os remédios não servem. Aí conheci a Maria Modesto Cravo, que era a esposa do comandante da Polícia Militar de Uberaba, era médico. Aí juntaram os dois e começaram a trabalhar na Casa Espírita. Ele dirigente, ela médica, e começou a tratar os pacientes dele como a gente faz aqui. E começou a ter êxito. E depois de muito tempo, em Uberaba, nos arredores, no lixão lá, morava uma nega velha que tinha mediunidade. Nem sabia o nome, ela falou o nome, mas não estou lembrando o nome dela não. Mas ela tinha 2 netos, que as filhas engravidaram de pai diferente, e as filhas debandaram, uma morreu, e os filhos ficaram soltos. Ia para o lixão, voltava de noite para casa, e ela falava com os meninos, e os meninos nunca obedeciam a ela. Mas como Deus tira proveito até do mal, aí o vovô Bezerra chegou para ela e disse: minha filha, vá lá em Inácio Ferreira e avisa a ele que Tosse Queimada está na cidade. Tosse Queimada é um espírito que trouxe o vírus da febre amarela para o Brasil e veio para o sanatório de Inácio Ferreira, que era o Hospital Esperança. Aí a nega velha saiu, foi: Inácio, o preto velho veio dizer que você tomasse cuidado, que Tosse Queimada está na cidade. Bezerra de Menezes se passando por preto velho, para se igualar ao nível da preta velha, veio avisar. Mas a preta velha não sabia que era Bezerra de Menezes. Por aí você tem, eu fico falando e me lembrando. Dona Alice, não. Dona Alice, né? Aí ela foi avisar a Inácio que Tosse Queimada estava na cidade. Na volta para casa, o espírito, com raiva dela, deu uma queda nela, quebrou o fêmur. Ela disse: agora arrumou, eu desse jeito, os meninos no meio da rua. Mas aí Deus é tão bom que os meninos voltaram para casa para cuidar da avó, foram no lixão, trouxeram um sofá velho, botaram ele em cima. E um começou, a Inácio começou a ajudar, dando feira e tudo. Um começou a cozinhar, aprendeu a cozinhar, o outro cuidando da velha. Quer dizer, até do mal, Deus tira proveito, né? Ela quebrou a perna, mas tirou os 2 filhos da rua, que podia ser ladrões, suicidas, assassinos, não é verdade? Então, já em virtude que nós falamos só em preto velho hoje, o passo vai ser coletivo. Apagar a luz, como fazer, pedir preto velho para desfumar todo mundo hoje. Então vamos fechar nossos olhos
nesse momento, vamos mentalizar uma grande floresta. Vamos fazer de conta que nós estamos lá no meio da floresta, naquela clareira, ouvindo os pássaros cantar, o vento soprar na copa das árvores. Vamos todos nós dar as mãos uns aos outros. Vamos pedir aos nossos irmãos das matas, Espírito Velho, Pai Joaquim, Pai Francisco, Mãe Joana, enfim, todos aqueles que cuidam da Mãe Natureza, para nos auxiliar, a cada um de nós, esfumando com a fumaça dos seus charutos, dos seus cigarros, dos seus cachimbos, tirando todos os miasmas, todas as impregnações em cada um de nós. Enquanto eles dão espaço a nós, tirando todos os nossos miasmas, recolhendo todos os nossos irmãos que nos perseguem, vamos agradecer a Deus e rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, que Deus nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre.